Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é sobre as minhas leituras de janeiro e vocês podem ver pelo meu sorriso que as leituras de janeiro foram fantásticas! Depois dos meses de seca que houve em novembro e dezembro, em que eu praticamente não consegui ler nada, janeiro veio e trouxe com ele uma chuva de livros e de leituras tão boa, que me fez tão bem. E portanto eu vou passar a mostrar-vos os livros que eu li durante o mês de janeiro. Comecei logo muito bem com um livro que eu já estava à espera há quase 2 anos. E esse livro é Um Encontro de Sombras, da V.E. Schwab. E este é o livro que vem a seguir ao Darker Shade of Magic, que é, em português, uma Maria mais escura, uma magia mais escura, da Minotauro. E este livro, se o primeiro tinha sido uma introdução ao mundo das 3 Londres diferentes, a branca, a vermelha e a cinzenta, depois são 4 Londres, porque tem uma negra também, a Londres preta. Se o primeiro tinha sido uma introdução, aqui nós ainda temos mais e eu estou... meu Deus, foi tão bom, eu quero o próximo livro para ontem, se possível, e melhor ainda que não tenha de esperar mais 2 anos, por favor, Minotauro, não tenha de esperar mais 2 anos para conseguir o resto da história, por favor. Depois disso eu li o Comer Beber, do Filipe Melo e do Juan Cavia. Este livro surgiu aqui de uma história engraçada. Este livro veio, são 2 histórias, uma sobre comida e outra sobre bebida, e era suposto estas histórias terem saído na Granta, na revista Granta. No entanto, eles só conseguiram ter uma das histórias concluídas a tempo e, portanto, só uma das histórias é que foi publicada na Granta e a outra é nova e, portanto, publicada só neste formato. Este é uma edição numerada que eles fizeram deste livro e ele durante algum tempo ainda esgotou e agora foi reeditado numa versão de capa mole e já não numerada, e este aqui eu tenho. O meu livro é o número 954 aqui neste cantinho. E por acaso até foi a Cristina do Books and Beers que me disse: olha, mas queres comprar põe-te-a-pau porque os livros estão a esgotar. E quer dizer, eu é que trabalho na livraria, ela é que me vem dizer estas coisas. E portanto eu pus-me a pau e consegui o livro e li-o agora durante o mês de janeiro. Eu gostei muito. Uma das histórias acaba por mexer muito mais connosco do que a outra. A história do comer acaba, pelo menos comigo, mexeu muito mais com o meu interior, mas são 2 histórias muito giras, vale a pena ler. Conseguem encontrar agora facilmente o outro livro, uma vez que ele já foi reeditado, já não lá está, em capa rija e numerado. Depois disso, e eu durante este mês tenho aqui 3 ou 4 livros que eu não tenho fisicamente. Depois disso eu li O Homem que Plantava Árvores, do Gian Giono, eu vou deixar aqui a fotografia do livro, e é um livro, é uma parábola, pronto, porque as pessoas acham que a história é verídica, não é? Muitas pessoas sentiram-se influenciadas por essa história e acabaram por efetivamente concretizá-la, e há muitas pessoas que começaram a plantar florestas inteiras. E são coisas que levam anos, mas a história em si, quando o Gian Giono escreveu, não era verídica. No entanto, muitas pessoas pegaram então nesse exemplo e estiveram a plantar em zonas em que havia seca extrema, o solo não era bom, e a melhor maneira de fazer com que um solo se torne fértil é efetivamente plantando, porque as plantas vão ganhando raízes, vão irrigando aquele solo, o solo vai ficando mais rico e, portanto, é uma das melhores maneiras que nós temos neste momento de ajudar o nosso planeta, mas é óbvio que isto são coisas que levam muito tempo, não acontece de um dia para o outro, e lá está, isto serviu de exemplo para algumas pessoas e nós temos efetivamente exemplos de zonas que foram todas arborizadas e num sítio super árido, neste momento estão sítios espetaculares em que existe vida, não só de plantas mas também animais. Portanto, é um livro que vale muito a pena ler, nem que seja por isso, perceber que serviu aqui de pontapé de partida para alterações boas para o nosso planeta. Depois disso então eu li A Casa do Paco Roca. É um livro que eu gostei muito, eu li-o ainda em 2 partes, se bem que isto é um livro que se lê muito bem do início ao fim, mas é um livro que é muito mais denso do que aquilo que parece pela quantidade de páginas que tem, apesar de ele ter 150, não, 120 e tal.
Esta é a história de uma família. O pai morreu há pouco tempo e deixou uma casa e, portanto, os filhos vão se juntar para voltar a recuperar a casa e vender a casa, porque nenhum deles se vai mudar para lá e a casa fazia sentido, era efetivamente para o pai. E, portanto, nós temos aqui várias linhas temporais. Temos o presente, em que os filhos estão na casa e nós vemos o tipo de quesílias que há entre eles. E mesmo eles vão se recordando das coisas que foram vivenciando, experienciando, vivendo naquela casa. Todas as pequenas histórias que fazem de nós quem somos, porque nós somos uma manta de retalhos de memórias, não só das coisas que fazemos, mas das pessoas que passam pela nossa vida, e este livro é extremamente importante, porque mostra-nos que muitas vezes nós não damos importância às pessoas enquanto elas cá estão e depois acabamos por viver apenas de memórias que já são um bocadinho remotas. E mais do que isso, é um livro que toca muito em pontos sensíveis e que eu recomendo a toda a gente, porque dá muito que pensar. Dá muito que pensar, até porque nós conseguimos perceber muito bem neste livro qual foi o momento em que o senhor desistiu. E é extremamente triste, é extremamente perturbador e dá muito que pensar à forma como nós próprios vivemos a nossa vida e as coisas que nós dizemos às pessoas, muitas vezes sem pensar. E principalmente quando são pessoas já de idade, nós pensamos muitas vezes que estamos a fazer as coisas pelo melhor para elas, quando no fundo talvez seja o melhor para nós, talvez seja aquilo que nos vai dar menos preocupações ou menos trabalho. E portanto é um livro que eu recomendo muito a toda a gente ler. Vão à procura, começa a já não ser muito fácil encontrá-lo e se for como o Rugas, ele ainda vai acabar por ficar pelo caminho. No entanto, este é editado pela Levoar. A Levoar é uma editora de banda desenhada e pode ser que não deixem ficar este sem uma reedição. Portanto, aproveitem e vão à procura deste livro, é muito bom. Depois disso eu li o Idiotizadas, da Raquel Corcoles, ou Moderna... Agora não me estou a lembrar que título é que ela deu como autora no livro. Basicamente o Idiotizadas pega nas histórias de contos de fadas que nós conhecemos, como a Cinderela, a Bela Adormecida, a Pequena Sereia e a Branca de Neve. E nós temos aqui as nossas 4 amigas, que muitas vezes são representadas como estas 4 princesas, portanto a Bela Adormecida, a Branca de Neve, a Pequena Sereia e já me está aqui a faltar uma, que eu já me perdi, a Cinderela. E portanto é muito engraçado, porque é extremamente giro ver a forma como nos relacionamos. A história como nós nos relacionamos neste momento, porque faz uma análise muito grande do que é a vida de uma rapariga na casa dos 20 neste momento. E eu vou dizer na casa dos 20, se bem que aquilo já é mais para o final dos 20 e início dos 30. Basicamente nós temos aqui todas aquelas concepções que a sociedade nos impõe de tens de ser magra, tens de ser bonita, tens de ter um namorado, não podes comer uma data de gajos. Sim, eu acabei de dizer isto no vídeo. Muitas coisas que ela vai acabando por desconstruir aos bocadinhos, com base em várias coisas que ela também foi experienciando, mesmo a nível de vida universitária ou depois da vida universitária, e que tem a ver com as relações, não só entre elas, com as relações com os homens na vida delas e a relação que elas têm com elas próprias e até com a própria família. E portanto é um livro que vem aqui tentar desconstruir um bocadinho as ideias pré-concebidas que nós temos relativamente ao que é ser mulher. E acho que faz isso com um humor brutal, faz de uma maneira formidável e acho que está muito bom. Eu fartei-me de rir com aquele livro e houve muitos momentos em que eu pensei, realmente isto é mesmo assim? E portanto é um livro que vale muito a pena. Acho que deviam lhe dar uma vista de olhos. Depois disso eu li o Pequenos Fogos em Todo o Lado, da Celeste Ng, que foi um livro que lemos para o Clube de Leitura, foi um livro que eu gostei muito, imenso. E eu terminei o livro e eu só queria uma continuação, eu queria saber o que é que tinha acontecido às personagens depois, o que é que tinham feito com as coisas que aprenderam, porque este livro é efetivamente muito complicado de falar sem dizer o que é, mas também é difícil dizer o que é, porque a verdade é essa, é que são muitos focos pequenos a atearem-se para fazer um grande fogo, no fundo.
E eu na altura até associei isto a uma bola de neve que vai rodando e juntando coisas e no fim há de bater contra alguma coisa e... Portanto, foi um livro que eu gostei mesmo muito. Depois disso eu li O Anel Serpenteante, da Natalia Bubiano. O Enigma do Anel Serpenteante. Eu já tenho este livro desde que estava para aí no segundo ciclo. E eu lembro-me que na altura tinha lido e não tive grande dificuldade em ler o livro, o que me deixa muito espantada neste momento, porque se eu passasse este livro neste momento para alguém de 20 anos, eles iam passar o tempo todo a ir ao dicionário, se é que ainda sabem usar um dicionário. E, portanto, tem muitas palavras que já não são usadas correntemente, mas mais do que isto, é um livro extremamente confuso, muito ao estilo daqueles quadros do Escher, das escadas que sobem e descem e vocês não sabem bem por onde é que elas estão a ir. Este livro é um bocadinho assim. O que em quadro funciona, em livro nem por isso. No entanto, eu estou muito curiosa. Alguém conhece este livro? Porque a Natalia Bubiano é uma professora de matemática. Ela neste momento dá aulas na Universidade de Coimbra. Neste momento, penso que ainda dará. E eu sei que este livro foi muito falado, até porque eu tenho outro livro dela. Mas foi muito falado na altura e eu não sei se mais alguém conhece este livro, se ele foi muito falado só na minha escola ou se efetivamente foi a nível nacional. Portanto, se conhecerem este livro, deixem nos comentários. Depois disso li ainda o Tu És Incrível, do Matthew Syed, qualquer coisa assim, que é um livro novo da Editorial Presença. É um livro com uma capa que vocês vão estar a ver aqui e é muito giro porque fala sobre a experiência pessoal do autor de não saber jogar ténis de mesa de todo, a ser representante do Reino Unido em Jogos Olímpicos 2 vezes. E portanto é um livro sobre nós experimentarmos fazer coisas e sobre o facto de as coisas não nascem connosco. Nós não nascemos a saber matemática, nós não nascemos a saber jogar ténis de mesa, nós não nascemos a fazer absolutamente nada que não seja respirar e chorar e comer, porque faz parte das necessidades básicas, não é? Entre outras coisas. E portanto, ele neste livro quer tentar desconstruir um bocadinho a ideia de eu não sou bom nisto e portanto nem vale a pena tentar. A questão aqui é ele dá alguns exemplos de pessoas famosas na sua área, por exemplo o David Beckham, ou o Jay-Z, ou a J.K. Rowling, que são pessoas que tiveram de lutar muito e esforçar-se muito pela posição em questão neste momento e que se são muito bons no que fazem é porque não desistiram, apesar das contrariedades. E portanto, o Tu És Incrível é um livro feito para um público juvenil, mas que eu acho que muitos adultos deviam ler, porque muitas pessoas esquecem-se que as coisas não acontecem de um dia para o outro e que implicam esforço e que nós não nascemos ensinados e que nós fazermos qualquer coisa não significa que a vamos fazer bem. Temos é de nos esforçar e continuar a insistir nessas coisas para efetivamente aprendermos a fazer essas coisas. E nós temos tendência a, se falhamos à primeira, já não vamos tentar fazer uma segunda vez, ou se falhamos à segunda, já não vamos à terceira, garantidamente. E portanto é um livro que é muito importante precisamente para nos relembrar que nós não nascemos ensinados. E o Tu És Incrível é porque nós efetivamente temos a capacidade de aprender e o nosso cérebro é elástico e tem de ser trabalhado. E portanto é muito bom, é um livro que eu de certeza que vou oferecer e que eu aconselho toda a gente a ir dar uma vista de olhos. Depois disso eu li a biblioteca do Zoran Živković com a Elisa da Miúda Geek e com a Cristina do Linked Books. Foi uma brutal de uma leitura conjunta, mas de longe, possivelmente, a melhor leitura conjunta que alguma vez existiu à face da Terra. Eu não sei as vossas experiências, obviamente, mas de certeza que a nossa foi melhor. E o engraçado é, o livro não é assim nada de especial. As histórias são muito giras, têm ideias de base muito giras, mas depois a maior parte dos contos nós achamos que eles não estavam bem desenvolvidos. Todas nós achamos que era mal aproveitado. No fundo aqui temos sempre coisas mágicas a acontecerem na vida das pessoas e as pessoas, em vez de estarem a aproveitar essa magia e de se ficarem deslumbradas e maravilhadas com esse acontecimento, passam mais tempo a reclamar das coisas que estão a acontecer e a subaproveitá-las do que efetivamente a aproveitar e a apreciar a magia na vida delas. E isso faz um bocadinho de confusão e é engraçado porque eu leio muito fantástico e elas não são de fantasia. E a verdade é que as três tivemos uma experiência muito semelhante com este livro, em que
Os contos que não terminaram da maneira como nós achávamos que deveriam, ou gostávamos que tivesse ido por outro lado, são muito semelhantes, sendo Pessoa de Fantástico ou não. E portanto é um livro que merece a pena ser lido, sim, mas em leitura conjunta e a debater em conto a conto. Acho que este livro ganhou imenso por ter sido lido em leitura conjunta. O livro que eu li a seguir foi o Pessoas que Usam Bonés com Hélices, do José Carlos Fernandes. Este foi o livro que a Cristina do Books and Bears me enviou. É um livrinho com algumas... nem são tiras cómicas, porque isto é só uma imagem por cada uma das pessoas. E estão aqui coisas extremamente pertinentes e que me fizeram dar umas gargalhadas que, digo já, este livro vale muito a pena. E obrigada, Cristina, porque eu gostei mesmo muito e efetivamente veio aqui cair uma pedrinha no charco, basicamente. Depois li ainda para o Wall 74 da Dora e para o Vozes do Holocausto da Sara Cristina. Li em leitura conjunta, ou releitura conjunta, porque foi uma releitura para as três, o Diário de Anne Frank, que li com a Bárbara do Delicada como um Elefante e com a Ana do Sabor dos Meus Livros. Foi muito interessante reler este livro, porque eu tinha lido quando tinha 12 anos e eu lembro-me na altura ficar deslumbrada com o facto de uma miúda de 13 anos escrever assim. Porque, e depois chega aqui uma parte em que é mais parecido com o meu diário, que era só coisinhas de romances e sentimentos e hormonas aos saltos, pronto, aí já era um bocadinho mais parecido com o meu diário. Mas lembro-me de pensar que ela tinha uma maturidade muito acima do que seria normal numa miúda de 12 anos. E agora começo a perceber porquê. Porque se eu pensar em mim há 20 anos atrás, eu também tinha mais maturidade do que os miúdos têm agora com a idade que eu tinha. E portanto acho que a nossa sociedade está a mudar e é isso que está a alterar as coisas. Sinceramente foi muito interessante reler este diário, porque eu já não me lembrava propriamente da relação dela com os personagens, com as pessoas que estavam na casa, no anexo, e foi muito mais interessante ver, porque acabámos por nos focar não só na Anne Frank, mas também na família dela e nas outras pessoas que viviam no anexo e em todos os pormenores. E o que aconteceu foi que eu fiz imensa pesquisa à conta desta releitura. E fiquei muito curiosa para saber, e é óbvio que nós nunca vamos ter acesso a essa informação, mas se as coisas que ela escreve aqui, porque ela era bastante ácida, se as coisas que ela escreve aqui eram simplesmente as vivências de uma adolescente que não pôde ser adolescente, porque assim que ela entrou na adolescência ela ficou confinada a um espaço muito pequeno em que não tinha mais pessoas da idade dela, porque convenhamos, tanto o Peter como a irmã eram mais velhos e eles tiveram a oportunidade de experienciar coisas da adolescência que ela não teve. Se era só por isso, se a acidez dela tinha a ver com o facto de estar a passar por um período de mudança que é a adolescência e pelo facto de estar confinada, ou se as pessoas efetivamente tinham aqueles problemas todos e todos os problemas, todas as quesílias que aconteciam ali na casa, se efetivamente era assim. E portanto, óbvio que nós nunca vamos ter a resposta a isso, mas era uma coisa que eu gostava mesmo muito de conseguir descobrir ou perceber, porque também altera um bocadinho a perspectiva como nós vemos as coisas, porque ela parece, sinceramente, há momentos em que nós estamos ali a ter vontade de dizer para com isso, estás a ser só parva, mas óbvio, é uma adolescente, era uma adolescente e eu não tive a oportunidade de deixar de o ser. E portanto é um livro que eu continuo a achar que é extremamente importante, até porque livros na primeira pessoa sobre o Holocausto já não são muitos. Livros na primeira pessoa escritos enquanto as coisas estavam a acontecer, então são muito poucos, e eu posso dizer que não conheço mais nenhum sem ser este, portanto o meu conhecimento também não é muito vasto, e é muito importante. Porquê? Porque nós temos tendência a lembrar-nos das coisas de forma diferente daquilo que as coisas aconteceram. As coisas estarem a acontecer agora e vocês escreverem sobre elas neste preciso momento, ou escreverem daqui a um dia, 2, uma semana, um mês, anos, vai sempre ser diferente. Porquê? Porque a memória é falível e a memória muda coisas. A partir do momento em que vocês começam a pensar sobre o assunto, vocês já vão estar a raciocinar sobre aquilo que aconteceu e já vão alterar a forma como vocês se lembram das coisas. Portanto, uma vez que este livro foi escrito enquanto as coisas estavam a acontecer, a probabilidade de alteração, e ela própria depois esteve a rever o diário e fez alguns apontamentos, eu tenho aqui alguns comentários neste volume,
em que ela já não conseguia, em que ela se lembrava das coisas de maneira diferente. Porque lá está, quando nós pensamos nas coisas novamente, nós temos tendência a alterar a forma como nós as visualizamos e como nós as percepcionamos e até como nos lembramos delas. Portanto, este livro continua a ter uma importância muito, muito grande e é daqueles livros que ainda bem que faz parte do Plano Nacional de Leitura, porque é mesmo um livro importante para ser lido e para compreenderem o que é um pouco, porque nós nunca vamos perceber a sério o que é estar confinado. E o facto de... Pronto, eu não vou dizer mais porque também não sei, acho que muito difícil alguém eu não ter lido o Diário de Anne Frank, mas se ainda não leram, deviam. E eu não vou dizer aquilo que ia dizer. Portanto, vale muito, muito a pena. Portanto, os livros que eu li são estes aqui. No entanto, faltam aqui 4 livros. Há um livro que eu não vos falei, que eu li este mês e ainda tinha 200 e tal páginas. Eu não vos vou falar já do livro, porque eu só agora é que o mandei vir e eu quero fazer um vídeo de sugestão de leitura, eu quero falar um bocadinho sobre ele, nem tanto como sugestão de leitura, mas um livro de opinião mesmo, um vídeo de opinião. E portanto eu não vou falar neste momento sobre ele, eu nem sequer o pus, não fui atualizando coisas sobre ele no Goodreads e depois vocês vão perceber porquê. Portanto eu este mês li 12 livros, óbvio que muitos deles são pequeninos, no entanto para aquilo que eu andava a ler é muito bom, porque ainda foram 2400 páginas, qualquer coisa desse género. E portanto estou extremamente orgulhosa, porque finalmente saí daquela seca. Digam nos comentários se já leram algum destes livros, digam nos comentários se ficaram com curiosidade em relação a algum deles. O vídeo já vai muito longo, portanto eu vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!